Boa tarde, meu nome é Stephanie Santos Cabral, eu participo aqui da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, aqui na Fiocruz. A gente está começando mais uma live, mais uma atividade da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E para isso, a gente vai ter uma chamada de vídeo, onde eu vou chamar o Vinícius Abraão, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para falar um pouquinho para vocês. Está com você, Vinícius. Boa tarde, vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Sim. Certo, então boa tarde. Primeiro, obrigado aí pelo convite em participar aqui do evento com vocês. Parabenizar aí pela organização. Estive acompanhando agora pela manhã as outras palestras e debates e estão todos muito construtivos aí para esse evento, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Eu venho convidar vocês para assistir o vídeo que a gente publicou aí no site do evento. Depois a organização vai passar para vocês o link, no qual o objetivo principal do vídeo é mostrar para vocês um pouquinho, falar um pouquinho aí desse tema inteligência artificial e como que ele está como estamos envolvidos aí nesse tema no nosso dia a dia, e também um pouco dos projetos que temos feitos aqui na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou professor aqui do Departamento de Engenharia Mecânica, sou formado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade Federal de Uberlândia, e também tenho o doutorado na área de robótica pela Universidade Federal de Uberlândia, com um período na Universidade de Innsbruck, na Áustria. Então, eu trabalho aí nessa área de robótica. E, bem, como bem foi falado hoje pela manhã, né, a inteligência artificial, ela não é mais uma questão de tema do futuro, né? Hoje já estamos aí imersos com a tecnologia a todo momento, né, no nosso dia a dia, né? Como foi bem ilustrado pela manhã, eu ainda destacaria alguns exemplos aqui para ilustrar para vocês, né? No nosso celular, né, nos nossos aplicativos, nas nossas redes sociais, em aplicativos de vídeo, de música, de filmes, em telemarketings, né, que hoje também já são todos assistentes virtuais, em nossas residências, né, nós temos aí já equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, todos inteligentes, né? Inteligentes a gente quer dizer o quê? São equipamentos que tomam decisões por conta própria, né? Sugerem, então, para a gente aí qual filme assistir, qual amizade a gente deve estar aí no nosso círculo social, enfim, baseado no nosso perfil, nas nossas decisões, nos nossos cliques, no nosso cotidiano, esses equipamentos e essa tecnologia tomam essas decisões e sugerem para a gente aí as mais diversas sugestões em todos esses quesitos. Mas, além disso, além das redes sociais, nós também temos aí a inteligência artificial cada dia mais dentro das nossas profissões, né, afetando as nossas profissões. Então, desde o médico, que hoje tem ali o auxílio da inteligência artificial para poder chegar a diagnósticos de doenças, né? Então, nós temos algoritmos que pegam os exames da pessoa e, baseado no histórico, na genética, enfim, baseado em uma quantidade, num conjunto de informações, consegue ali diagnosticar ou até mesmo prever alguma doença ou algo que a gente possa ter no futuro. Além disso, em outras áreas, como o direito, que hoje já tem aí algoritmos de computador que
estão auxiliando advogados e juízes aí, né, na interpretação jurídica dos processos. Temos, nas mais diversas profissões, esse dia vi uma matéria como a tecnologia tem afetado na profissão dos padeiros, que tem hoje fornos inteligentes, todos tecnológicos. Então, eles estavam tendo que formar esses profissionais para lidar com esse tipo de tecnologia, e não diferente na engenharia, né? Na minha área, que é a engenharia mecânica, nós temos aí, hoje, essa inteligência artificial na indústria, né? No que a gente chama de indústria 4.0, que é o quê? É a automação, é a robótica, é a coleta de dados de todas as máquinas de uma fábrica em tempo real e sendo feita a análise desses dados e otimizando a manutenção, a tomada de decisão, a produção. Então, elevando a produtividade, melhorando a qualidade dos produtos sendo fabricados. Além da indústria, nós temos também na agropecuária, agricultura também 4.0, que é o uso de drones, né, para poder monitorar lavouras, monitorar rebanhos e identificar falhas na plantação ou mesmo pragas na plantação. Então, a parte de processamento de imagem, aí, aumentando essa produtividade também na área agropecuária. Enfim, na área de marketing, né, na área de detecção de fraudes. Então, uma operação, ela é identificada automaticamente fora do perfil do usuário. Então, você faz uma compra, logo o aplicativo já te alerta ali, falando, olha, essa operação aqui saiu fora do seu perfil, né? Foi você mesmo que comprou, isso tudo sendo feito de maneira automática. Então, diante desse cenário, né, que não mais futurista, e sim atual, muito atual, nós da universidade temos aí, na minha opinião, duas funções, né, dois papéis principais. O primeiro dele é de informar, né? Eu acho fundamental que cada dia mais a população entenda, né, esses conceitos e desmistifique um pouco a ideia da inteligência artificial, que muitas vezes as pessoas acreditam que é apenas os filmes, os robôs que vão dominar o mundo e que vão destruir a raça humana. E, bem, isso é bem ficção. Então, acho que nós da universidade temos esse papel aí de informar, né, as pessoas e também formar, o papel da formação, né, que preparar os nossos profissionais para lidar com essas tecnologias, né. Então, falando um pouquinho da questão da informação, hoje a gente vive, né, em tempos, digamos, um pouco, no mínimo, estranhos, né, que a ciência vem sendo aí contestada, as pessoas duvidam da pandemia, as pessoas duvidam da vacina, as pessoas duvidam que a Terra é plana, que a Terra é redonda, acreditam que a Terra é plana, enfim. São tempos que a ciência precisa ser mais difundida e as pessoas precisam estar imersas nesse mundo tecnológico, de tal maneira que deixem de pensar apenas esse lado da ficção e passam a entender que isso está no dia a dia e que não necessariamente essa tecnologia vai vir tirar o emprego dela, e que nós temos a possibilidade dessa tecnologia vir auxiliar no emprego dela, né? Então, nós estamos falando de um software que faz diagnóstico médico, não para deixar de precisar do médico amanhã, e sim auxiliar para que seja um tratamento mais eficaz, mais preciso. Nós não estamos aqui falando de simplesmente sair demitindo os padeiros e colocando fornos que assam o pão sozinho, porque isso não vai acontecer. O padeiro precisa se adaptar ao uso da tecnologia. Então, esse papel de informar, né, de mostrar para as pessoas que a tecnologia está nas pequenas coisas e não apenas nos filmes, e como essa tecnologia pode auxiliar,
é papel nosso aqui também da universidade, né? E na questão de formação, os nossos profissionais, os nossos engenheiros, no caso aqui do meu departamento, precisam receber essa quantidade de carga horária prática e teórica, de maneira que eles possam, quando chegar no mercado de trabalho, estarem aptos a trabalhar ali na realidade da indústria, na realidade da agropecuária, né? Então, hoje eu tenho ali máquinas colheitadeiras trabalhando todas de maneira automatizada, então eu preciso ter um profissional, um engenheiro mecânico que faça manutenção nessa máquina, que saiba desenvolver tecnologia e não fiquemos aí eternamente dependendo de importar tecnologia, né? Então, nós estamos vivendo um momento que é uma oportunidade aí do Brasil se destacar numa tecnologia emergente, né? Então, temos aí nesse momento a oportunidade de ser um dos grandes players aí desse mercado, né? Senão, daqui a pouco também, soluções de software, soluções de robótica, de automação, vão precisar de ser importadas a todo momento, assim como a gente já tem em grande parte aí nas nossas indústrias e nas nossas tecnologias que a gente usa no dia a dia. Então, é importantíssimo, é fundamental que tenhamos essa formação desses nossos profissionais que estejam aptos aí para lidar com essas tecnologias e propor o desenvolvimento, a pesquisa e a criação de produtos, né, que envolva toda essa tecnologia. E a partir do momento que essas coisas funcionarem juntas, né, nós vamos estar aí atraindo o interesse de jovens e de crianças para esse mundo tecnológico. Então, uma criança ali, um jovem no ensino fundamental vai entender por que a matemática é importante, por que a física é importante, né? E aí ele vai entender que aquilo que ele está estudando ali é fundamental para que no futuro ele possa vir a trabalhar com esse tipo nesse tipo de profissão, nesse tipo de ciência, certo? Então, as coisas estão todas amarradas. A partir do momento que as pessoas conhecem, que entendem, que não tem mais o mito por trás da ficção dessa tecnologia, elas despertam interesse e ali no ensino fundamental já começa a se envolver com aulas de robótica nas escolas, se envolve ali com aulas de programação, com aulas de lógica, de algoritmos, né? Então, nesse ponto, nós da universidade estamos propondo aí alguns mini cursos para as escolas do ensino fundamental, ensino médio, para poder divulgar e difundir esses conceitos e mostrar para os alunos que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que ele pode ali ser um desenvolvedor com hardwares, com kits de desenvolvimento acessíveis, muitas vezes de baixo custo, né? Não é apenas pensar que está muito fora da minha realidade, eu preciso ser rico para trabalhar com isso. Não, o aluno ele precisa ter acesso a essa informação e conseguir abrir um vídeo, entender o que está sendo falado ali, pôr a mão na massa, começar a criar um robozinho, criar um aplicativo para o celular, um joguinho. Então, a partir daí as coisas vão começar a ser difundidas e, com isso, as pessoas vão ter um interesse. Além dos alunos, as empresas, que também acho fundamental, né? As empresas enxergarem, valorizarem a inteligência artificial no seu negócio. Então, a partir de criação de sites, de aplicativos, que divulguem o produto, que tornem o produto acessível para todos, visível a todos. Então, as empresas também, abraçando essa causa, vão passar a investir em pesquisa, em tecnologia, vinda das universidades, vindo dessas startups e tudo mais. Então, no vídeo que está gravado aí, que depois vocês vão poder ter a oportunidade de assistir, a gente mostra os trabalhos que a gente tem feito aqui na universidade nesse sentido, de informação e formação, né? Então, muitas vezes, como eu disse, são trabalhos que dá para ser desenvolvido com recursos que a gente
tem do nosso dia a dia, né, com o nosso computador, com hardwares, com kits de desenvolvimento, muitas vezes projetos que vão dar ali a fundamentação teórica, que depois vai ser utilizada em projetos ainda maiores, como, por exemplo, eu posso citar para vocês a questão de veículos autônomos, né, que é um tema bastante moderno, que tem recebido aí milhões de investimentos mundo afora, mas que a gente tem condições de desenvolver aqui na universidade em plataformas, em protótipos, né? Então, em pequena escala, o mesmo algoritmo que eu desenvolvo aqui é um algoritmo que pode ser utilizado depois em um veículo comercial de passageiro real, né? Apenas o desenvolvimento do software que é feito em escala, né? Com um robô miniatura ali no laboratório, mas envolvendo os mesmos conceitos, a mesma tecnologia. Então, a inteligência artificial nos permite esse tipo de desenvolvimento em escala e essa difusão da tecnologia. Então, a partir do momento que todos se interarem pelo assunto, tiverem curiosidade, eu acredito que nós temos tudo para se tornar aí um dos grandes desenvolvedores de tecnologia na área de inteligência artificial, mundialmente falando. E espero que a gente não seja, mais uma vez, refém aí das soluções e dos desenvolvimentos internacionais, que a gente possa ter soluções nacionais, desenvolvimento nacional, local, a partir de toda essa rede de conhecimento e de informação. Certo, Stefane? Certo, muito obrigada, Vinícius, pela sua fala. A gente não tem nenhuma pergunta no momento no chat, porém foi bem explicativo aí a sua fala. Vou voltar a convidar o pessoal a entrar no nosso site, né? Que o Edmar acabou de colocar aí para vocês na tela do YouTube. Então, quem está acompanhando pelo chat tem o site aí, mas é o cienciademinas.com.br. E lá vocês encontram e tem mais informações acerca desse projeto que o Vinícius falou, tá bom? É só procurar pelo nome Minas Gerais é Mais Ciência, Tecnologia e Inovação, tá ok? Gostaria de agradecer muito a sua presença, Vinícius. E agora a gente vai começar a atividade das 3h30, que se intitula Ciência versus Opinião, da banalização ao perigo. Quem vai falar com vocês é o Leonardo Gabriel Diniz, do Cefet, Minas Gerais. Você já está por aqui, Leonardo? Oi, Stephanie. Tudo jóia? Tudo bem, já te deixo aí para se apresentar e tocar a atividade, tá? Boa tarde. Stefane, desculpa. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vou tirar aqui o som. Minha tela está aparecendo, Stefane? Tá, né? Sim. Tá, sim, obrigado. tá aparecendo. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a comissão organizadora da semana pelo belo trabalho e agradecer pela oportunidade, né? O que eu tenho para discutir hoje é um assunto mais básico, mas ao mesmo tempo muito, muito importante, sobretudo nos dias atuais. O tema é ciência versus opinião, da banalização ao perigo. Eu sou professor do Departamento de Física do Cefet. E, bom, eu dividi a minha fala em 3 momentos, né, que a gente vai ter nessa apresentação. Inicialmente, eu vou pontuar alguns pontos cruciais que são importantes para caracterizar o que é ciência, o que é um conhecimento científico e por que um conhecimento científico difere de uma simples opinião. No segundo momento, a gente vai discutir um problema muito importante que está no coração, né, do nascimento da ciência moderna, que é o geocentrismo versus heliocentrismo, e eu vou utilizar este problema para ilustrar a grande importância que as evidências têm na construção do conhecimento científico. E, por fim, no fechamento, a gente vai discutir um pouco sobre o grande perigo, né, que a gente
corre enquanto sociedade com esse erro, né, de pensar que ciência é uma questão de opinião. Então, vamos lá. A primeira pergunta, então, seria: o que é ciência? Numa definição muito simples, a gente pode dizer que ciência é o conhecimento que é construído pelo método científico. Então, para entender o que é ciência, eu preciso entender o que é o método científico. Então, vamos pontuar aqui. Suponha que a gente tenha um problema que você quer investigar, quer estudar esse problema, para que você construa, né, um conhecimento científico acerca desse problema. Como que funciona o método científico? Então, o primeiro ponto que eu vou destacar aqui é o seguinte: se você é um cientista que está estudando esse problema, você vai sempre partir de estudos anteriores, né? Quais são as pesquisas que já estão publicadas sobre esse assunto, o que já existe, e através desses estudos e da sua investigação, você vai propor, você vai elaborar uma teoria científica, um modelo científico que se propõe a explicar esse problema. O segundo ponto que eu destaco é que, uma vez que você elaborou uma teoria ou um modelo científico, é necessário que as previsões teóricas do seu modelo estejam em acordo com os experimentos. Se houver algum desacordo entre a previsão teórica da sua teoria científica e os experimentos, você é obrigado a alterar sua teoria ou, às vezes, até mesmo descartá-la em favor de outra. Então, esse é um ponto-chave do método científico. Outro ponto importante é, em todo trabalho considerado científico, todos os resultados e conclusões que se apresentam num trabalho científico precisam necessariamente estarem sustentados por evidências, né? Então, é uma outra marca muito forte da ciência. E, por fim, eu destaco o processo de avaliação e aprovação dos pares. Um trabalho científico, ele precisa ser avaliado e aprovado pelos pares. Vou dar um exemplo aqui da minha área. Sou físico, fiz uma pesquisa e vou submeter um artigo científico para relatar os resultados da minha pesquisa. Eu mando isso para uma revista da minha área de pesquisa, o editor da revista vai receber o meu trabalho e ele vai encaminhar o meu trabalho para outros cientistas da mesma área que a minha. E esses outros cientistas, que são os meus pares, eles farão um papel de árbitros. Eles vão avaliar ceticamente o meu trabalho, se a metodologia está consistente, se os resultados estão ancorados em evidências, enfim. E, após isso, esses árbitros emitem um parecer, que pode ir desde a rejeição do trabalho, pode ir no sentido de encaminhar sugestões para o amadurecimento do trabalho ou até a aprovação do trabalho. Uma vez que esse trabalho é aprovado, ele é publicado na revista e fica disponível para toda a comunidade científica, que ainda poderá analisar ceticamente esse trabalho. Então, esses são algumas características que eu julgo de fundamental importância. Se obedece a essas regras, gente, é um conhecimento científico. Se não obedece a essas regras, não é ciência. E reparem que essas regras são muito duras, são muito penosas. É muito difícil e trabalhoso você cumprir essas regras e publicar um trabalho científico. Mas, ao mesmo tempo, é justamente essas regras do jogo que trazem à ciência e ao método científico toda a credibilidade que ela tem. Então, isso é de fundamental importância. Então, um conhecimento científico é muito diferente do que uma simples opinião. Eu vou dar aqui um exemplo de teoria científica e depois um contra-exemplo do que não é ciência, só para ficar mais didático. Então, vou citar aqui uma grande obra do Isaac Newton, que é a obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Muitos historiadores da ciência consideram que essa é a obra científica mais importante já publicada, né? E nessa obra, o Newton elabora as leis de movimento, que são as 3 leis de Newton que todo mundo estuda na escola. E ele também elabora a lei da gravitação universal, que também a gente estuda
na escola. Então, a gente pode dizer que, em síntese, a teoria do Newton, ela se resume em 4 leis da natureza, ou 4 postulados. E aí, vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que esse cara dá uma tacada na bola de golfe. Se você considerar as leis de movimento do Newton, com as condições iniciais do problema, através de uma solução matemática, você chega numa previsão teórica, que vai dizer que essa bolinha vai descrever uma trajetória parabólica. E é possível você prever uma série de coisas, como a altura máxima da bolinha, o ponto em que ela vai bater no chão, qual o instante de tempo em que ela bate no chão, e etc. E aí, quando você vai para as observações e para os experimentos, você constata que há um acordo muito grande entre a teoria do Newton e o que é observado experimentalmente. Então, esse daqui é um exemplo clássico, né, importante, de uma grande teoria científica, né? Agora vamos para um contra-exemplo, um exemplo que sempre dá muita polêmica. Astrologia é ciência? Então vamos pensar aqui com a mente aberta, né? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender o seguinte: qual é a hipótese, qual é o postulado fundamental que está na base da astrologia? A hipótese é a seguinte: que as posições dos astros no céu exercem influência direta sobre sua vida e sua personalidade. Gente, hipótese você pode ter qualquer uma. Para saber se é ciência ou não, a gente tem que ver se essa hipótese ela tem respaldo no método científico. Então, vamos fazer um teste aqui para ver se essa hipótese ela concorda, né, com o que acontece. Esse caso que eu vou narrar aqui, ele está descrito no livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado por Demônios. Um jornal francês ofereceu, né, para os seus leitores um horóscopo gratuito. Então, o leitor que mandasse para a redação do jornal os dados de nascimento, local, dia, horário que nasceu, o jornal prometeu enviar para esse leitor um horóscopo profissional feito especialmente para ele. E aí o jornal recebeu 150 cartas. E aí todos que mandaram as cartas receberam o seu horóscopo, né? Só que junto com o horóscopo, o jornal enviou um questionário para medir o grau de exatidão que aquele horóscopo, que a pessoa se identifica com aquele horóscopo. Então foi perguntado para a pessoa: o quanto você se identifica nesse horóscopo? E também foi um questionário para os familiares dessas pessoas, para que eles dissessem o quanto que aquele horóscopo se identifica com aquela pessoa. E os resultados são os seguintes: 94% das 150 pessoas se reconheceram no seu horóscopo. E 90% dos familiares também reconheceram que aquele horóscopo representava a pessoa. Bom, no entanto, agora vem alguns detalhes aqui. O anúncio era, na verdade, de um cientista disfarçado de astrólogo. E todas as pessoas, gente, receberam o mesmo horóscopo. Na verdade, o horóscopo ele foi feito por um astrólogo profissional, mas todas as 150 receberam o mesmo horóscopo. E agora vem um detalhe mais cruel. O horóscopo enviado ele foi traçado com os dados de nascimento de um serial killer francês. Então tá aí um exemplo, né, bem polêmico de algo que não é ciência, né? No caso aqui, a astrologia. Agora vamos para o segundo momento, que eu vou pegar a questão, o problema do geocentrismo, heliocentrismo, para ilustrar o papel das evidências científicas. Então a questão é: quem gira em torno de quem? A Terra em torno do Sol ou o Sol em torno da Terra? Vou citar outro questionário que o Carl Sagan descreve no Mundo Assombrado por Demônios, onde foi perguntado, isso década de 90, foi perguntado aos norte-americanos quem gira em torno de quem. E aí, gente, metade respondeu que a Terra era o centro do universo. E talvez, só que talvez, esse nem seja o dado mais preocupante, porque muito provavelmente a outra metade que acertou, dizendo que os planetas giram em torno do Sol, provavelmente acertaram por memorização ou argumento de autoridade,
Ah, eu sei porque na escola falam isso, né? Está nos livros, enfim. Mas será que essas pessoas saberiam responder o seguinte: como a gente sabe que a Terra gira em torno do Sol? Será que as pessoas saberiam responder o seguinte: quais são as evidências que fazem a gente acreditar que os planetas giram em torno do Sol? Provavelmente, será que a nossa sociedade está acostumada a pensar assim? A ter um pensamento cético, analisar a partir de evidências, ou não? Estamos acostumados a aceitar qualquer coisa por argumento de autoridade. Então, essa é uma discussão muito importante, né? O problema do geocentrismo e heliocentrismo, ele é muito complicado por conta do movimento que a gente observa dos planetas no céu. Aí vocês estão vendo uma imagem de constelações, estrelas, e esse rastro vermelho é o caminho que Marte faz no céu. Como é que você tem que interpretar essa imagem? É o seguinte: é como se todo dia você olhasse de noite para o céu, para a mesma região do céu, noite após noite. E aí você vai observar que as estrelas, elas não mudam de posição uma em relação às outras. Então, o desenho, o padrão estrelado no céu é sempre o mesmo. No entanto, tem um carinha esquisito, que ele parece caminhar no fundo estrelado, que são os planetas. No caso aqui, a gente está vendo Marte. E esse caminho, noite após noite, ele é tão estranho que o planeta está indo no sentido, de repente, ele faz um laço, volta, fecha o laço e continua, né? É um movimento muito estranho, que a gente chama de movimento retrógrado dos planetas. E esse movimento é o que torna tudo muito difícil, né? E aí a gente tem dois modelos que tentam explicar isso. O modelo do Ptolomeu, século II, é um modelo geocêntrico, e 14 séculos depois, no século XVI, a gente tem o Copérnico propondo um modelo heliocêntrico. Deixa eu mostrar aqui os dois modelos, né? Aqui a gente tem o modelo do Ptolomeu. Então, aqui no centro, de azul, a gente tem a Terra no centro, o amarelinho é o Sol, né? E aqui de vermelho seria Marte. Observem que Marte, gente, não gira diretamente em torno da Terra. Marte está girando aqui nesse círculo pequenininho, que a gente chama de epiciclo, e esse círculo pequenininho é quem de fato gira em torno da Terra. E por que esse modelo tem essa coisa esquisita do epiciclo? Porque reparem para uma coisa. Aqui a gente tem a linha ligando a Terra a Marte. E lá no fundo, a gente tem uma projeção branca no último círculo. Essa projeção branca, gente, seria a projeção de Marte no céu, no fundo estrelado. Então, seria como que você veria Marte projetado no céu à noite. E aí, com o conceito de epiciclo, vocês observam que essa projeção branca, ela vai num sentido, mas de vez em quando ela volta para trás e depois segue. Então, esse modelo, ele dá conta de explicar o movimento retrógrado dos planetas, né? Agora, vamos para o modelo heliocêntrico, do Copérnico. Então, a gente tem aqui o Sol no centro, a Terra de azul, né? Numa órbita mais interna, e externamente a gente tem a órbita de Marte. E aqui a gente tem velocidades diferentes, e a gente observa também que a projeção de Marte no céu, que é aquela projeção branca ali, ela também dá uma sambada para frente e para trás. Então, o modelo heliocêntrico também consegue explicar com sucesso esse movimento dos planetas. Bom, por um lado, você pode ter percebido que o modelo heliocêntrico ele parece ser bem mais simples. No entanto, o modelo geocêntrico tem uma grande vantagem. Quando você vai lá fora e olha o Sol e olha as estrelas, você sente que a Terra está parada e que são as outras coisas que estão girando. Então, esse modelo geocêntrico ele é mais coerente com a nossa intuição. Ora, mas se a gente abandonou o geocêntrico, deve haver evidências científicas que fizeram a gente descartá-lo, né? Quais são essas evidências? É o que a gente vai ver agora. Antes disso, eu vou só comentar rapidamente a opinião do Olavo de Carvalho sobre isso, não porque eu ache a opinião dele importante nesse assunto, mas porque, gostando ou não, é um fato, né?
de que ele tem uma influência e muitos seguidores e adoradores na sociedade, então tudo que ele fala acaba, querendo ou não, ganhando muita influência, né? Eu tirei esse vídeo de um canal de Terra Plana, mas se você colocar na busca heliocentrismo, Olavo de Carvalho, você vai achar muita coisa. Basicamente, ele vai falar duas coisas. Ele vai dizer que não existem evidências científicas conclusivas para você escolher um modelo ou outro. Nós veremos que isso não é verdade daqui a pouquinho. E depois ele faz uma discussão de que o modelo heliocêntrico, ele não pode interferir no geocêntrico, porque o que você observa da Terra não pode sofrer interferência da outra coisa. Então, assim, aí ele faz uma confusão e ele tenta dizer que essa discussão, geocentrismo, heliocentrismo, não tem sentido. Na verdade, gente, é o seguinte, de fato, a gente sabe na física que todo movimento é relativo e a gente tem total liberdade para escolher o referencial da Terra e no referencial da Terra, sim, a Terra está parada, os outros objetos estão girando, né? Como você pode ir para o referencial do Sol. Mas quando a gente coloca a questão geocentrismo versus heliocentrismo, não é disso que eu estou falando, de uma escolha de referencial. O que eu estou falando é o seguinte, se você pudesse ir para um terceiro referencial, por exemplo, você sai do sistema solar e vai para o referencial de uma estrela fora do sistema solar, e lá de fora você olhasse para o sistema solar. E aí, quem giraria em torno de quem? Essa é a questão. Então, quando a gente discute geocentrismo e heliocentrismo, é nesta base, de um terceiro referencial. Porque é óbvio que você tem liberdade para escolher o referencial da Terra. Isso daí não tem problema nenhum quanto a isso. Mas aí ele tenta desqualificar essa discussão, né? Então, vamos caminhar agora, dito isso, com as principais evidências científicas que descartaram, né, o modelo geocêntrico. Então, está aí a luneta do Galileu. O Galileu foi o primeiro a estudar o céu com um telescópio, né, em 1609, e ele fez uma descoberta muito importante. Ele foi o primeiro homem a observar Vênus, e ele descobriu que Vênus, o planeta Vênus, apresenta fases. Aí está uma fotografia de Vênus, e lembra um pouco a situação da Lua, né? Só que tem uma diferença aqui muito importante. Observem que aqui na esquerda, o que seria o análogo da fase cheia, né? A fase cheia de Vênus é uma bolinha muito pequenininha. E já na fase nova de Vênus, o planeta parece muito grande. E foi justamente isso que o Galileu percebeu. Então, em 1610, o Galileu fez um desenho à mão, registrando o que ele tinha observado no telescópio. Então, a fase nova de Vênus, ele se apresenta muito grande no telescópio, e a fase cheia muito pequenininho. Então, vamos ver uma simulação aqui para entender o que está acontecendo, né? Então, aqui, gente, eu tenho o modelo do Copérnico, o Sol está no centro, esse amarelinho aqui, a órbita amarela é Vênus, e a órbita azul é a Terra. Aqui, no canto superior direito, seria o que você veria no telescópio. E aqui embaixo, os desenhos, o registro do Galileu. Então, eu vou rodar a simulação e vamos ver o que acontece. Olha, vou dar um pause aqui. Olha só, quando Vênus está do outro lado da órbita em relação à Terra, e você olha para Vênus, você está de cara com a face iluminada de Vênus. Então, seria a fase cheia, né? Que a gente veria Vênus na fase cheia. Como Vênus está do outro lado da órbita, muito distante da Terra, você vai ver ele no telescópio muito pequenininho. E aí eu vou continuar a simulação para ver como seria a fase nova, né? Então, eles vão girando. E em tempo real aqui, a gente mostra o que você veria aqui no telescópio, aqui em cima. Então, nós já estamos caminhando para a fase nova. E eu vou pausar de novo. Então, olha como é que vai acontecer a fase nova aqui, ó. Dei um pause. Olha, a fase nova, ela acontece quando Vênus, a face não iluminada pelo Sol, a face escura, dá de cara com a Terra. Isso vai acontecer quando eles estão muito próximos, do mesmo lado da órbita. Então, Vênus vai se apresentar no telescópio com um tamanho muito grande. E olhando o desenho do Galileu, foi exatamente isso que ele registrou. E se você parte para o modelo do Copérnico, eu vou trocar aqui,
Então, agora a simulação é o modelo do Copérnico. A Terra está aqui no centro, esse roxo aqui é o epiciclo de Vênus e o Sol mais externo. Então, vamos lá, vou deixar rodar a simulação. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, a gente está aproximando da fase nova, e a fase nova ela está ficando pequenininha, olha só. A gente vai ter fase nova com Vênus numa posição do epiciclo distante da Terra. Então, a gente não vai ver o padrão que foi observado pelo Galileu. Então, gente, é o seguinte, dito isto, se você acredita no registro do Galileu como um fato experimental, você é obrigado a descartar o modelo do Ptolomeu. E já o modelo do Copérnico sobrevive a esse teste. Então, essa é a primeira grande evidência que aparece nesse problema. Outra evidência muito forte vai aparecer com dois personagens importantes, Tycho Brahe e Kepler. Aí está um monumento em Praga em homenagem a eles. O Tycho Brahe ele é considerado como o maior astrônomo da era pré-telescópio, porque ele tinha as melhores medidas experimentais de posição dos planetas no céu. Aqui na esquerda, a gente está vendo um astrolábio, e medir posição de qualquer coisa no céu significa medir ângulo. Tá? E aqui à direita, a gente tem uma representação do quadrante do Tycho Brahe. Então, aqui a gente tem 1/4 de círculo, e o raio desse círculo seria 2 metros, mais ou menos, e aqui a gente tem as marcações de ângulo. Então, com esses instrumentos gigantes, o Tycho Brahe conseguia uma precisão extraordinária nas suas medidas, né? O Kepler foi trabalhar com o Tycho, e quando o Tycho Brahe faleceu, o Kepler herdou os dados experimentais do Tycho. E aí a primeira coisa que o Kepler tentou fazer foi ver se os dados de posições dos planetas, se eles se encaixavam numa órbita circular teórica. E aí, pegando o caso de Marte, que é o mais interessante, o Kepler percebeu o seguinte: a maioria dos dados se encaixavam bem dentro da órbita circular teórica, mas havia duas medidas do Tycho Brahe que ficavam fora da órbita teórica por 8 minutos de arco. E olha como é que minutos de arco é pequenininho, gente. Nessa figura aqui, eu tenho 60 graus. Se você divide 60 graus em 60 partes, a gente tem 1 grau, que já é muito pequeno. E dividindo 1 grau em 60 partes, a gente tem 1 minuto de arco. Então, duas posições de Marte ficaram fora da órbita circular por apenas 8 minutos de arco. Mesmo assim, o Kepler, sabendo que o Tycho Brahe não errava por esse valor, que ele era mais preciso do que esse erro, ele confiou nos dados experimentais e ele foi obrigado a abandonar a órbita circular e passou a procurar órbitas mais gerais. Foi quando ele elaborou, descobriu a sua hoje famosa primeira lei de Kepler, que diz o seguinte: todos os planetas se movem em órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos. Então, ele conseguiu encaixar as posições experimentais dos planetas todas dentro de órbitas elípticas, com o Sol sendo um foco da elipse. Então, mais uma evidência estrondosa, contra o geocentrismo. E, por fim, eu diria que a pedra final nesse assunto vem com a síntese newtoniana, com Isaac Newton. E hoje, se você pega as leis de Newton, mais a lei da gravitação universal, e como uma solução matemática, a gente tem que uma previsão teórica dessas leis nascem as leis de Kepler. Então, hoje a gente pode dizer que as leis de Kepler são uma previsão teórica, uma consequência matemática, das leis de Newton. Então, é um sucesso, um resultado estrondoso também, que praticamente bota uma pedra nesse assunto. E tamanho foi o trabalho do Newton, que ele foi homenageado por um poeta inglês chamado Alexander Pope. No seu epitáfio, o Alexander escreveu a seguinte poesia para ele,
A natureza e suas leis escondiam-se na escuridão. Deus disse, faça-se Newton, e tudo se iluminou. Então, gente, já falamos de ciência, pegamos um problema importante para ver o papel das evidências, e agora é o terceiro momento, já final da apresentação, onde a gente vai falar do perigo, né, de achar que ciência é questão de opinião. E aí eu vou passar para vocês um trechinho curto da última entrevista do Carl Sagan antes de morrer, em 96, onde ele falava do perigo da união entre ignorância e poder. Vou pedir o Edmar a gentileza de dar play no vídeo, por favor. Scorn on your part. Well, I would say scorn, just derision. Derision. A more generous version of scorn. But what's the danger of all this? I mean, this is not the thing that... There's two kinds of dangers. One is what I just talked about, that we've arranged a society based on science and technology, in which nobody understands anything about science and technology. And this combustible mixture of ignorance and power, sooner or later, is going to blow up in our faces. I mean, who is running the science and technology in a democracy if the people don't know anything about it? And the second reason that I'm worried about this is that science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. It's a thing that Jefferson lay great stress on. It wasn't enough, he said, to enshrine some rights in a constitution or a Bill of Rights. The people had to be educated, and they had to practice their skepticism and their education. Otherwise, we don't run the government. The government runs us. Jefferson was amazing in his devotion to science. We think of Jefferson as this man who was Edmar, já tá literate bom. and who was a Esse trechinho aí, obrigado. Eu vou compartilhar de novo aqui minha tela. Já estou terminando, gente. E, enfim, eu acho que a fala do Sagan dispensa comentários, né? E aí a gente vem na grande questão, né? No grande perigo que a gente corre ao se confundir ciência com opinião. Começando aqui dos perigos menores, né? De você ser vítima de pseudociências, ou de você achar que terra plana é uma discussão séria, né? Até os perigos maiores, né? Então a gente pode... Aí você entra nessa questão aí, né? O desmatamento na Amazônia é mentira? Será que os dados do INPE, gente, que é uma instituição de pesquisa respeitada no mundo inteiro, será que ela tem o mesmo peso de uma opinião de WhatsApp, né? Então, a gente vai vivenciando essas coisas graves, né? Será que as queimadas são culpa dos índios e das ONGs, né? Qual o critério para se acreditar nisso, né? Não precisa ter evidências, né? Se a pessoa A falar é verdade, se a pessoa B falar não é. Então, a gente vai vivendo aí várias consequências. O aquecimento global é mentira? Será que a convergência da comunidade científica em torno desse tema tem o mesmo peso que uma opinião de qualquer um, ou até mesmo de uma voz discordante, porque a ciência existe vozes discordantes, mas será que o consenso da maioria da comunidade não tem, vai ter o mesmo peso do que uma opinião? Então, a gente vai vivendo sérias consequências disso, né? Será que a Covid-19 é uma gripezinha? Será que todo mundo tem que ir para a rua e pegar mesmo, encarar, né? Será que distanciamento social e máscara são bobagens? Será que isso é uma questão do seu gosto pessoal e da sua opinião? Será que a hidroxicloroquina é a cura? Ozonioterapia é a cura, né? A pandemia acabou. Então, a gente começa a ter um mar de desinformação, né? Que tenta misturar tudo isso com o que é científico, né? O que é científico acaba se perdendo no meio disso tudo. E cenas dos próximos capítulos, né? Já estou até com medo aí de ver o que vai acontecer. A gente vendo esse movimento anti-vacina crescendo.
E a último videozinho curto, vou passar para vocês aqui um trechinho bem curto do Átila Yamarino, onde ele fala do negacionismo científico no meio de uma pandemia. E emendando o Leandro Carnal, conversando com ele, falando uma coisa bem interessante que eu acho que resume essa apresentação. Vou pedir a gentileza do Edmar novamente para passar o último vídeo. Histórico de pelo menos alguns anos aí, de negação da ciência, dos fatos, de verdade, com outras narrativas. O que acontece é que a gente nunca teve uma narrativa sendo confrontada tão rápido com a realidade. Então, por exemplo, a Vera falou do aquecimento global. Quem nega o aquecimento global vai ver esses efeitos acontecerem daqui a 20 ou 30 anos. Quem vai ser afetado não são as mesmas pessoas que estão negando agora, que vão ver isso acontecer depois. E quem nega uma vacina de sarampo e não vacina os filhos, vai causar um surto de sarampo 10 anos depois, quando essas crianças estiverem na escola, 20 anos depois, quando elas estiverem na faculdade. A gente não vê a consequência direta do que faz. Com a Covid, não. A consequência vem em 2 semanas, 1 mês. Quem está negando a verdade agora, eu só tenho que sentar e esperar. Porque o que essas pessoas estão falando vai mudar daqui a 2 ou 3 semanas. Também não entendo nada de nada. Nós estamos aqui falando sobre minha função de historiador. E isso, eu tenho que ouvir aos especialistas. E os especialistas têm um consenso. É claro que tem vozes discordantes. Até hoje, as vozes são discordantes. Quer dizer, elas continuam discordando, mas a totalidade da maioria absoluta dos médicos especialistas do mundo defendem isolamento, o mais radical possível, para salvar o maior número de vidas. Todos que puderem ficar em casa devem ficar. E as pessoas debatem como se fosse opinião. Isso não é o seu gosto por baunilha ou chantilly. Não é um gosto pessoal. É isso aí, Edmar. Obrigado. Deixa eu... Agora eu vou fechar de verdade. Tá? Então, para finalizar, gente, eu queria agradecer muito a atenção de quem acompanhou, né, essa discussão, e agradecer especialmente a Sônia, né, Miranda de Oliveira e a equipe dela. A Sônia trabalha incansavelmente na divulgação científica junto ao Cefet, né, pelo Cefet. E agradecer uns professores e amigos, Adelson Moreira, Francisco Pazini, e também ao professor Domingos Soares, da UFMG, que assistiram uma prévia dessa apresentação e me deram algumas sugestões que foram importantes, então agradecer especialmente a eles. E um abraço a todos e fico à disposição caso tenham perguntas. Muito obrigada, Leonardo. A gente tem perguntas, sim, alguns comentários bem pertinentes. Eu vou fazendo de 2 em 2, se você achar. Pode ser assim, pode ser sim? Pode ser. Então tá. A Michele Torre perguntou como combater esses movimentos anti-ciência que permeiam a sociedade. E o Delcio Almeida comentou que o papel da divulgação científica é fundamental no processo de desconstrução do senso comum, mas que ele entende que há necessidade de se discutir e entender melhor como se fazer divulgação científica. Eu vejo assim, tem 2 frentes, né? Já está sendo muito discutido aqui até na semana, tá, o papel da divulgação científica, né? Apesar da universidade ter um tripé, pesquisa, ensino e extensão, a gente sabe que a divulgação científica e a extensão não tem o mesmo peso dentro das instituições, né? E hoje a gente está vivenciando como isso faz falta, né? Então a gente precisa sim fortalecer, ampliar a atuação na divulgação científica, com certeza. Mas ao mesmo tempo é uma competição muito complicada, né? Porque essa desinformação que chega, eu até estava vendo uma live hoje do Átila Yamarino com o... Gente do céu, um astrofísico lá dos Estados Unidos, Marcelo Gleiser, né? E eles dizendo o seguinte: antigamente a informação científica não chegava nas pessoas. E hoje a informação científica chega, mas ela é soterrada por uma avalanche de informações que chegam no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais o tempo todo. E aí você tem o grupo que produz isso com seus interesses, né? Impulsiona isso. Então você tem desde dessa parte até você tem a própria lógica das redes sociais, né?
que elas trabalham nos algoritmos de engajamento, de reforçar. Se você gosta de teoria de conspiração, isso vai ser reforçado na sua timeline. Então, você tem essas regras das redes sociais que complicam demais, porque elas jogam no sentido de engajar a desinformação, né? Então, eu acho que não tem tarefa fácil. Eu acho que a gente tem que, sim, fortalecer a divulgação científica e temos muito a melhorar. Eu acho que é preciso discutir, sim, essa questão das redes sociais e esses impulsionamentos que têm acontecido, né? E, ao mesmo tempo, tem a questão da educação científica do que o Sagan defende, né? A gente tem que repensar a nossa educação, mas aí é mais a médio e longo prazo. A gente precisa ser menos conteudista e, no ensino de ciências, passar o espírito da ciência, né? Passar a natureza da ciência, que é o pensamento cético, que são as evidências, né? Para a gente ter uma sociedade menos vulnerável a ser vítima do que está acontecendo. Com isso que você falou, eu tenho aqui algumas outras perguntas, mas eu vou continuar numa outra pergunta que também foi o Delcio que fez, que são quais as possíveis estratégias para reduzir o abismo entre a linguagem científica e o público, levando em consideração tudo isso que você já explicou para a gente, e tudo que a gente está vivendo, né? Esse momento de fake news, de teoria da conspiração e etc. Como que a gente estreita a linguagem científica para que ela chegue de forma mais para que ela consiga, né, chegar de forma mais clara e acessível a todos os públicos? Eu acho assim que já tem gente fazendo isso, não na medida que é necessária, né? Mas já tem gente acordando para isso. Então, o cientista, quer dizer, a gente tem que estudar as redes sociais, as linguagens, as formas de divulgar, né? E atuar nessas frentes, né? O próprio Delcio mesmo participa de um projeto de design na divulgação científica. Então, a gente já sabe mais ou menos que tem essa autocrítica e que tem que atuar nessas frentes. E a universidade precisa fortalecer muito essas ações, mas ainda assim há uma competição que, no meu entendimento, ela é muito desigual, né? Porque você, de novo, vai competir com o mar de desinformação, com os algoritmos das redes sociais, né? E uma universidade não vai ficar pagando impulsionamento e tudo mais, etc. e tal. Então, mas com certeza essa crítica do Delcio é muito pertinente, porque a maioria dos cientistas nas universidades não atuam em divulgação científica, né? A divulgação científica, às vezes, nem é valorizada dentro da academia, e esse é um paradigma que a gente precisa, mais do que nunca, quebrar, né? Investir todas as forças nisso, chamar técnicos da área de comunicação, da área audiovisual, botar para trabalhar junto com cientistas, né? E fazer isso. Claro, Leonardo. E o Caio pergunta de que maneira, apesar de todas as provas científicas, reduzir essas concepções absurdas que se espalham cada vez mais hoje em dia. E se isso se dá principalmente devido à facilidade do acesso à informação que a gente tem hoje. A curto prazo, eu não sei responder como que a gente escaparia dessa, né? Sem ser inibindo, né? Estudando as regras das redes sociais e, de certa forma, inibindo o que é fake deliberado, né? Do ponto de vista científico. Mas a médio e longo prazo, eu acho que a gente também, como professor, tem que fazer uma autorreflexão. Hoje a gente é muito conteudista. E aí eu fico me perguntando, será que um menino que recebe no WhatsApp dele ou de alguém alguma coisa falsa por argumento de autoridade e que ele aceita isso passivamente, será que está sendo muito diferente da forma como o professor está apresentando o conteúdo? O professor de ciências apresentou o conteúdo, ele anotou no caderno, ele decorou, fez a prova e pronto. Então, será que a gente também, enquanto professor de ciências, devido ao currículo e em conteúdo em excesso, a gente também não está transmitindo a ciência como argumento de autoridade, né? É isso, anota no caderno, cai na prova. Então, acho que a gente tem que mudar esse paradigma também, mas aí envolve muita coisa, né? Envolve mudança de paradigma, valorização da carreira de professor, e, enfim, aí seria mais a médio e longo prazo.
Ok. A gente vai continuar porque todo mundo gostou bastante da sua apresentação e eu ainda tenho mais algumas perguntas aqui. A Araceli Souza pergunta como instituições de ensino como o Cefet, o FMG e Fiocruz poderiam auxiliar as escolas públicas por meio de formação de professores, projetos, para resolver uma parte desse problema. Eu tô assim, eu inclusive fiz essa apresentação por uma quase depressão que eu vivi nessa pandemia, quando eu fui ver que eu, como professor de física, ia mandando as informações científicas e as pessoas achando que era opinião, o que o Karnal falou, né? É o meu gosto pessoal por baunilha ou chantilly, né? Eu não concordo com isso, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, então eu estou fazendo uma autorreflexão como professor, né? O Carl Sagan diz que no ensino de ciências, o mais importante do que o conteúdo é você passar o método, né? As evidências, como que a gente chega naquilo. Então, eu acho que a gente tem que elaborar parcerias, né, das universidades, dos Cefetes, com escolas, propor cursos de formação de professores com essa pegada, né? Eu aposto muito nessa linha do Carl Sagan, né? De trabalhar o pensamento cético, as evidências no ensino de ciências. Então, eu acho que a gente tem que, quem está na rede federal, que está tendo uma condição de trabalho privilegiada em relação aos nossos companheiros que são os verdadeiros heróis, né, que estão em condições mais desfavoráveis, a gente tem que propor, sim, esses cursos, né, essas parcerias, junto às escolas públicas. Eu acho que esse é o caminho. Eu concordo também, Leonardo. Eu acho que muita gente nos comentários concorda que a gente, professor, procurar, né, ir atrás dessas iniciativas já é um caminho, um grande diferencial. A Magna Moreira Nunes te parabeniza pela fala necessária e assertiva e pergunta se, na sua percepção, quais seriam os agentes responsáveis pela divulgação científica para além da universidade. Repete só o finalzinho. Quais seriam? Claro. Quais seriam os agentes responsáveis pela divulgação científica para além da universidade? Assim, seria aqui no Brasil, né? Não sou especialista nessa área também não, mas eu estava até vendo esse bate-papo do Marcelo Gleiser com o Átila, né? E parece que nos Estados Unidos, por exemplo, é um pouco diferente daqui, né? Aqui a maioria dos pesquisadores não atuam em divulgação científica, né? E aí depois a gente cai numa contradição, né? Porque a gente precisa convencer a sociedade de que ciência é importante, de que investimento em educação é importante, e a gente não tem muito isso. Então aqui você encontra muitos youtubers fazendo grandes trabalhos na divulgação científica que não estão vinculados às universidades, né? Então, assim, são legítimos e muitos fazem trabalhos belíssimos e tudo mais. Mas eu gostaria muito de ver, né, mais e mais e mais pesquisadores de ponta dentro das universidades se engajando também na... Eu acho que a responsabilidade sim, dos professores que estão nas universidades federais, principalmente, né, porque tem melhores condições para possibilidades de financiamento para fazer um trabalho nesse sentido, mas é uma responsabilidade de todo mundo ao mesmo tempo, né? Se você tem uma formação técnica na área ou é um professor de uma área, eu acho que enquanto cidadão também, cada um tem uma parcelinha, uma responsabilidade de atuar, de divulgar, de passar a informação científica, né? De combater o negacionismo. É uma responsabilidade de todos. Não sei se foi isso que ela perguntou, né? Mas... Acredito que tenha sido respondido com sucesso aí. Foi bem claro para a gente. A gente não tem nenhuma outra pergunta vinda do chat, mas a Sônia Miranda, o Délcio, o Caio, todo mundo te agradecendo bastante aqui no chat do YouTube e te parabenizando pela apresentação. Você pode finalizar, caso você queira comentar alguma coisa ou deixar algum recado. Bom, queria então só agradecer de novo, né, a organização, parabenizar
Agradecer as pessoas que participaram nos comentários. Muitas dessas pessoas aí são suspeitas, são amigos e amigas, né? Mandar um abraço para todo mundo. E a você também, né? Por fazer a mediação. E é isso. E desejar a todos uma ótima semana de Ciência e Tecnologia, porque ainda tem muita coisa legal para acontecer e vamos ficar ligados aí. Obrigada, Léo. Pessoal, eu peço que vocês continuem com a gente. Agora, às 3h30, a gente tem um painel temático sobre escritas criativas e não criativas em diálogos digitais, e vai ser outro bate-papo bem interessante para a gente aproveitar essa nossa 17ª semana de Ciência e Tecnologia. Tá? A gente tem aí esses 20 minutinhos de intervalo, mas às 3h30 a gente